Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos curiosinhos. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos curiosinhos. Eu tô ligado que vocês ficaram se remoendo agora pra saber esse troço aqui que eu tinha falado pra vocês. Ficaram. Tô ligado, ficaram. Olha só. Então o lance aqui é o seguinte agora. A gente tava trocando ideia e eu mostrei pra vocês aquela equação que todo mundo apresenta quando vai falar de fotossíntese. E eu falei pra vocês que aquela equação ela dava uma impressão errada. Parecia que um troço era de um e de outro era diferente ali e tal. E o pessoal começou a se perguntar se realmente era assim que funcionava. Depois de um tempo, um carinha aqui, nosso Cornelius, na verdade, Cornelius Van Niel, também holandês. Na Holanda fazendo bastante coisa, hein, rapaz? Nosso brother Cornelius, vou até chamar de Vanille porque Cornelius é até sacanagem. Nosso brother Vanille, o que ele fazia? Ele era um bioquímico, né, lá na sua pele formada Netherlands, porque aqui a gente fala línguas. E aqui começou a fazer experimentações, começou a fazer uma análise, né, de alguns grupos de indivíduos. Ele pegou um grupo de indivíduos chamados sulfobactérias púrpuras. O que são sulfobactérias? São bactérias que, ao invés de utilizar nosso brother oxigênio, eles usam enxofre. Sulfo, né? Sulfur. Inclusive o S do enxofre. Por que chama enxofre se o símbolo é S? Porque vem lá, não sei se é grego, latino, inglês, italiano, romeno, sei lá de onde vem, mas esse S é de sulfur. Tá? Se for olhar na tabelinha periódica, lá sulfur, então por isso que é o S. Então, sulfobactérias, ele analisou o seguinte, essas bactérias também fazem fotossíntese, mas em vez de usar o oxigênio, em vez de usar a água, na verdade, eles usam o ácido sulfídrico, né, que tem nosso brother enxofre aqui, eles usam esse ácido sulfídrico para rolar, né, a fotossíntese deles. O que ele percebeu? Ele percebeu o seguinte, se, né, a ideia lá anterior fosse a certa de que o H2O ele dava suas moléculas para o C6H12, né, para a nossa glicose, se isso fosse verdade, aqui deveria, no lugar desse O aqui, deveria ser enxofre. É ou não é? Vocês estão me acompanhando? Estão acompanhando minha linha dedutiva? Era isso que deveria acontecer. Só que não aconteceu. O que aconteceu quando rolou nessa fotossíntese dessas sulfobactérias? Rolou que, depois que isso era degradado para ser formado uma outra substância, né, no caso a nossa glicose, esse enxofre ele ficava lá. Ele era perdido, ele era jogado para fora da reação, não da reação, mas ele não era utilizado na formação desse jovenzinho aqui, a nossa glicose. Essa foi a contribuição do Cornelius, do nosso Van Niel, né? Ele percebeu que, na verdade, esse oxigênio aqui, ele não vinha da água. Ele vinha de quem? Ele vinha do nosso amigo aqui, gás carbônico. Tá? Tanto é que, até coloquei para vocês aqui, ó, se a gente fosse fazer uma analogia, né, das sulfobactérias com as plantas, esse oxigênio do O2 ele vem da água. Assim como esse O2 aqui, esse oxigênio aqui, ó, vem desse cara aqui. Por que a gente pode afirmar isso com tanta certeza, professor? Porque esse enxofre, depois dessa reação, ele ficou sozinho. Sacou? Então, escrevendo, né, a nossa formulazinha de uma forma mais correta, o certo seria colocar, né, o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, a água, na presença de luz, né, e nas plantas, formavam a nossa glicose, mais oxigênio, mais água. É isso que acontece de verdade. Um pouco tempo depois do nosso parça Van Niel, lá na Holanda, um outro cientista, outro pesquisador lá dos Estados Unidos, lá por volta de 1930, nosso brother Calvin, o que ele fez? Ele utilizou
uma substância, né, um oxigênio diferente do oxigênio que a gente respira normalmente, porque existem, na verdade, alguns isótopos. A gente usa no isótopo, a gente fala bastante, né, no oxigênio do isótopo 16 e isótopo 18. O que é um isótopo? Isótopo é uma substância que tem o mesmo número de prótons nessa ideia dela aí, tá? De prótons, de prótons. Então, qual que vai ser o lance aqui do nosso oxigênio? O oxigênio pesado. Ele é mais pesado porque ele tem as partículas subatômicas que formam esse oxigênio, no caso lá, você lembra lá, elétrons, prótons e nêutrons, ele tem essas partículas, ela tem duas a mais dessas partículas que deixa esse cara mais pesado do que a partícula, do que o nosso oxigênio 16 normal. Então a gente consegue perceber que quando você coloca esse oxigênio e o outro, esse aqui vai ser mais pesado, você consegue diferenciar. O que o Calvin fez? O Calvin, ele conseguiu, né, através de experimentações dele, colocar esse oxigênio 18 na água, e quando essa água ela reagia, né, para formar o lance da fotossíntese, era só no O2, no gás oxigênio, que aparecia esse O18, esse isótopo 18 do nosso brother, né, da água. Então ele conseguiu confirmar toda a ideia que o Van Niel teve e desbancar aquele lance de fazer, né, a reação do jeito que a gente sempre vê, tá? Então depois de tudo isso, não vou nem pedir transição nem nada, vou até apagar para vocês verem aqui, porque agora a gente vai colocar como que é essa equaçãozinha de verdade. E vocês vão tomar um susto quando eu anotá-la aqui. Porque a gente tem uma visão dela, mas na verdade acontece uma outra coisinha bem interessante, tá? Só terminar aqui, ó. Então reparam o seguinte. A gente falou de todos esses caras, vamos falar agora, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui nessa partezinha, ó. Equação geral. Equação geral. Qual que seria essa equação geral? Antes de falar dela, a gente tem que lembrar de uma coisa. A gente fala de glicose, pipipi, pipipi, mas na verdade, quem aparece mesmo, quem é produzido através da fotossíntese, não é justamente a glicose. Aí peguei, né? Aí doeu ali no fundo. Quem que é se não é a glicose? É esse carinha aqui, ó. Vou fazer de outra cor, ó. É esse carinha aqui. Ah, professor, ele é metade, Quem que é esse jovenzinho? Esse aqui, só ter certeza, esse aqui é o 3-fosfato gliceraldeído, conhecido no meio científico como PGAL, PGAL. Ele que realmente é produto final da fotossíntese. Tendo isso em vista, qual seria de verdade a nossa equaçãozinha? Anota aí. A nossa equaçãozinha ficaria assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Pai, tô com fome. Tá roncando a barriga. Essa seria, se a gente fosse analisar bem, a nossa equação geral da fotossíntese. Louco não? Mas, se o professor pede para vocês coloca a equação geral da fotossíntese. Se você colocar aquela que a gente tinha apagado, né, que era dos 6 oxigênios, ou colocar aquela basicona mesmo que a gente ouve falar direto, tá errado. Tá de boa. Pro ensino médio isso tá bacanérrimo.
Fechou? Essa aqui, na verdade, é a equação mais precisa quando a gente fala a nível de fotossíntese de verdade. Tá? Mas colocar aquela lá, ó, C6O2, CCO2 mais 6 águas, dando aqui C6H12O6 mais 6H2, opa, mais 6 oxigênios. Tá de boa também. Quer dizer que você sabe. Fechou? Então essa foi mais de boinha, essa aula foi mais tranquila, só para finalizar essa partezinha e mostrar para vocês esse negócio que é um verdadeiro soco na cara da sociedade. Tá bom? Então, queridos, essa é a nossa parte de introdução, né, à fotossíntese. Na próxima aula a gente vai falar, vai entrar de cabeça na fotossíntese mesmo, falando de todas as partes químicas, todas as partes biológicas e físicas de todo o processo. Fechou? Então, ó, não desanima, motiva que a vaga vem. Abraço!